Vamos falar de Estados Unidos, porque a gente tem muita gente lá para falar com a gente. O país, né, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China e com grande potencial de expansão. E pensando nisso, a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, promove esta semana uma série de encontros para fomentar ainda mais os negócios entre os dois países. E quem traz os detalhes ao vivo hoje para a gente de Washington, D.C., capital norte-americana, é o repórter Eliseu Caetano. Boa tarde, Eliseu. Como é que está o clima por aí? Já com o seu entrevistado, conta tudo. Oi, Priscila. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso jornal. Agora são 12:02 aqui na costa leste norte-americana. Temperatura tá friozinho, viu? Na casa dos 15 graus Celsius. Mas dentro deste hotel que fica localizado aqui no centro de Washington, D.C., a temperatura promete estar quente, viu? Durante toda essa semana, com essa abertura de mercados promovida pela Apex Brasil, a Agência Nacional de Promoção e Exportações e Investimentos do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, pelo horário local daqui da costa leste, portanto, às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E essa rodada de negociações e de apresentação na tentativa de expandir o mercado brasileiro aqui para a América do Norte. E se engana quem pensa que é só para os Estados Unidos, mas não é não, viu? Tem Canadá também inserido, diversos representantes, diversas autoridades do país vizinho estão vindo para os Estados Unidos para participar desse evento. E quem está aqui ao meu lado para explicar um pouco mais para a gente sobre a importância dessa conversa que vai acontecer durante toda essa semana com empresários, líderes dos países, dessas nações e também com membros do governo, é o André Miller, que é o gerente de agronegócios da Apex Brasil. Muito boa tarde, André. Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal, no Canal Rural. Primeiro, eu queria te perguntar sobre as expectativas, porque daqui a pouquinho vai abrir a primeira rodada, né, de debates e de negociações. Quais são as expectativas da Apex Brasil para esse primeiro momento? Boa tarde você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nossa expectativa é a melhor possível. A gente está fazendo uma espécie de uma blitz aqui de comércio, né, do Brasil, comércio do agronegócio. Nós estamos trazendo mais de 20 setores para cá, com empresários, com lideranças do agronegócio brasileiro. Estamos trazendo o Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Pesca, da Aquicultura, junto com a Apex, junto com todos os nossos SECOMs. Os SECOMs são dentro das nossas embaixadas, a gente tem aquelas pessoas dedicadas à promoção do comércio. Então, a gente está trazendo todos eles, os adidos agrícolas também, as autoridades do Ministério da Agricultura americana, enfim. Então, a gente está aqui numa grande discussão de como avançar de forma pragmática para aumentar ainda mais a relação comercial, principalmente aqui, a gente está falando do agronegócio, do Brasil em relação aos Estados Unidos, porque, afinal de contas, a gente está falando de dois grandes líderes do agronegócio, né? O Brasil e os Estados Unidos lideram grande parte, né, das commodities no mercado internacional. E, André, é sempre bom a gente salientar para o público brasileiro a importância das relações Brasil, Estados Unidos, Canadá. São países-chave, é uma trinca importante para o agro e para a economia brasileira também. A maior economia do mundo é o segundo maior comprador do Brasil. Os números são surpreendentes e você estava me dizendo aqui um pouco antes da gente entrar no ar que vai atualizar esses dados durante as reuniões dessa semana. Você pode trazer um pouquinho para a gente daquilo que você vai atualizar nessa tarde e também ao longo dessa semana nas rodadas de negociações da Apex? Sim. Como eu estava comentando, né, nós somos grandes líderes, né? Então a gente vai meio que trocando. Às vezes o Brasil é o primeiro colocado, às vezes é o segundo, os Estados Unidos é o primeiro, às vezes é o segundo e tal. Isso vale para algodão, isso vale para soja, vale para milho, vale para boa parte das carnes, vale inclusive para queijos, vale inclusive para algumas frutas e tal. Então o que a gente tem? A gente tem uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos e tem uma coisa muito interessante. Para os Estados Unidos a gente acaba vendendo quase o dobro, né, para eles do que eles vendem para a gente, no que tem a ver com o agronegócio, e a gente acaba comercializando valor agregado. Então a gente fala de carne processada, a gente fala, por exemplo, dos nossos cafés especiais, a gente fala do mel, a gente fala de vários produtos. Então o que a gente está trabalhando muito aqui é como que a gente melhora essa relação e também como a gente disputa em terceiros mercados. Então, por exemplo, na China, hoje nós exportamos para a China em torno de 51 bilhões de dólares do agronegócio, enquanto que os Estados Unidos está aí com 38, chegando perto dos 40. Então a gente está bem na frente. Na Europa, é também assim, a gente está aí com 22, eles estão com 14, mas, por exemplo, no Caribe, né, na América Latina, mas principalmente essa região da América Central e do Caribe,
a gente está com 1,2, mais ou menos, bilhão de exportação, e os Estados Unidos está com 10. Então, uma das coisas que a gente está trabalhando muito, não só como a gente melhora a nossa performance aqui, mas como que a gente disputa melhor os terceiros mercados com os americanos. Então, isso que a gente está trabalhando, para você ter uma ideia, nós estamos aqui dos 22 setores do agronegócio que a Apex Brasil trabalha, desses, 18 tem Estados Unidos como uma das grandes prioridades. Então, esse que é o grande trabalho, né? Como é que a gente dialoga de forma muito pragmática com os americanos, né? Com os Estados Unidos, com esse mercado, que é um dos principais mercados, que é o nosso segundo grande mercado, mas também como que a gente disputa de igual para igual em terceiros mercados para ampliar a presença do agronegócio brasileiro ainda mais. Muito obrigado pela sua participação, André. Muito boa sorte nas rodadas de negociações que começam hoje. Nós, do Canal Rural, vamos acompanhar de pertinho durante toda a semana tudo aquilo que a comitiva da Apex Brasil vai estar fazendo aqui nos Estados Unidos. Você acompanha ao longo da nossa programação. Eu volto com você no estúdio, Priscila.